Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Terapeutas Fora do Divã, um canal onde duas psicólogas falam de uma forma informal sobre temas relacionados à saúde mental. Hoje a gente vai falar sobre TDAH e a gente trouxe uma convidada muito especial. Mariana Maciel. Meu nome é Mariana, eu tenho 25 anos, eu sou de Friburgo e eu trabalho como analista de Business Intelligence. Oi, Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada. De nada. A gente chamou a Mari para participar desse nosso encontro hoje, desse nosso tema hoje, para exemplificar em alguém que tem o TDAH, né? E aí ela vai trazer a experiência dela mesma, dela própria, ao nosso vídeo, contar um pouquinho do como foi que ela se sentiu, como é que ela descobriu, né? Como é que ela diagnosticou isso, enfim. Então, a gente trouxe essa novidade para o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês gostem. Cíntia? Seja bem-vinda, Mariana. Muito obrigada. Bom, vamos começar aí, né, falando exatamente o que é o TDAH. Acho que ainda é um tema que gera bastante dúvida. A gente está falando, TDAH é o apelido, né, a sigla do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma síndrome de desatenção, hiperatividade, impulsividade. E existem 3 tipos deles. Quer falar, Perla, pra gente? Sim, existe o predominantemente desatento e tem o hiperativo impulsivo, /impulsivo, e o combinado dos dois. Então, são 3 tipos, mas assim, eles podem se mesclar, tá? Então, assim, é muito sutil isso, e até para identificar qual tipo que a pessoa tem. Por exemplo, Mari, você sabe qual tipo você tem? Não, diagnosticado, escrito em algum lugar, não. Mas você se vê em qual mais, assim? Eu vejo mais no desatento, né? Manter o foco em algo por muito tempo é muito difícil para mim no dia a dia. Tá. E aí, legal a gente ressaltar aqui também que é um distúrbio de neurodesenvolvimento, tá? O que quer dizer isso? São condições neurológicas, não é comportamental. Alguns especialistas antigamente achavam que era um transtorno de comportamental, né? Só que não, né? Tem base neurológica bem estabelecida e não é só simplesmente um mau comportamento, tá? Então, porque quando surge nas crianças pequenas, que começa aquela hiperatividade na escola e tal, as pessoas acham que é comportamental, né? E aí isso pode ser facilmente confundido, tá? Vai lá, Cíntia. Como a Perla já falou, geralmente aparece aí na infância, né? E pode acabar prejudicando o desenvolvimento do funcionamento pessoal, social, acadêmico ou até profissional, né? E aí, normalmente, eles incluem dificuldade na aquisição, retenção ou na aplicação das habilidades ou um conjunto de informações ali específicas. Então, às vezes, adquirir algum conhecimento ou, de repente, conseguiu ler, mas não consegue reter aquela informação que foi lida. Ou então, nesse último caso de aplicação, é não conseguir pôr em prática mesmo aquilo que foi aprendido, né? Como é que você começou a desconfiar, Mari, de que tinha alguma coisa de errado? Então, não foi uma desconfiança minha, né? A minha mãe, ela sempre trabalhou até há pouco tempo na área de educação. Então, ela notava em mim algumas coisas que ela, por estar na área e atuar, né, nessa parte acadêmica, ela via que não era compatível com os alunos dela ou com outras pessoas que ela tinha contato dentro da escola. Só que eu nunca fui uma criança ou adolescente agitada, que não parava quieta, nada disso, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito, muito calma. O que acontecia era que eu falava muito. E até vocês citaram sobre o rótulo, né, da hiperatividade ser uma agitação e tudo mais. Ela é uma agitação mental, no meu caso, né? É uma hiperatividade mental, assim, de
conseguir organizar pensamento e tudo mais. E aí, o que acontecia? Eu estudava muito na época da escola e tudo mais, eu não tinha o desempenho compatível, as minhas notas não eram compatíveis com o tanto que eu estudava. E os professores falavam com a minha mãe que era culpa porque eu conversava muito em sala, que eu não queria nada. E minha mãe falava, poxa, não faz sentido, porque ela fica em casa estudando, como é que ela não quer nada, né? E aí a minha mãe começou a ler sobre possíveis causas disso e ela me levou, na época eu devia ter uns 12 anos, ela me levou para iniciar as testagens, né? Na época eu fiz um acompanhamento com um psicopedagoga, fui a um neurologista, e aí o meu tratamento, além de fonoaudióloga, continuei com a psicopedagoga, mas eu também tratei com a Ritalina, né? Aí a minha vida começou a andar dentro da escola, né? Na parte de nota, de Isso você tinha desempenho. quantos anos, Mari, mais ou menos? Quando saiu, eu devia ter uns 13, 14, assim, demorou. Porque a minha mãe não teve muito apoio da escola, não. Não. Falavam que era malandragem da minha parte, que minha mãe estava querendo arrumar desculpa para justificar algum problema meu de não querer estudar, essas coisas. Então, várias, para facilitar, né, normalmente tem o encaminhamento da escola, a própria escola encaminha, né? E eu não tive isso, então acabou dificultando um pouco o processo. Além disso, tinha umas fichas, né? Para preencher sobre o meu comportamento, sobre posturas, né? Que a psicopedagoga, se eu não me engano, passava. E aí, tipo, precisava ser aprovado pela escola para passar. E aí minha mãe teve um pouco de resistência da parte da escola e de alguns professores específicos. Por incrível que pareça, eu não sei se isso é usual, se foi só comigo, mas eu passei por essa situação. Isso acabou tardando um pouco a gente conseguir efetivar as coisas, né? Mas acabou funcionando tudo bem, eu consegui o meu diagnóstico. Aquela questão de acharem que é simplesmente um mau comportamento. Sim. E, na verdade, ignoram tudo que pode estar por trás disso. Acho que vem mudando isso no decorrer dos anos, né? Vem se falando mais. Só que a gente ainda encontra muitas pessoas ainda que têm essa visão, ainda esse preconceito, né? Com relação à hiperatividade, com relação ao TDAH. E é importante, desculpa te interromper, Maia, mas é importante esse relato justamente para as mães, ou, enfim, para quem está ao redor, que está identificando algo, né, que não é comum, não condiz com, né, o aprendizado, enfim. Cara, leve num especialista, leve num neurologista, ou num psiquiatra, ou numa psicóloga específica que faça os testes de TDAH, né? Para poder identificar, né, quem tá, os pais, enfim, professores, né? Ficarem atentos, porque o quanto antes você diagnosticar, melhor para a vida daquela criança, para o desenvolvimento daquela criança. E como a Mari falou, que foi a psicopedagoga, foi ao neurologista, é necessário ir ao médico, sim, para ter um diagnóstico, né? E eventualmente, tomar um remédio, medicação, né? Que vai ajudar nisso, como ela tomou Ritalina, né? Vou compartilhar com vocês, talvez algumas pessoas não saibam, mas o TDAH ele é 2 vezes mais comum em meninos. Varia com relação ao tipo, mas a predominância é em meninos. E o tipo que é predominantemente hiperativo, impulsivo, é de 2 a 9 vezes mais recorrente em meninos do que em meninas. Já o do tipo desatento é igual frequência nos dois sexos. Uma curiosidade aí sobre o TDAH. E como ela se identifica com desatento, né, Mari? Mas, então, assim... Mas E aí, assim, existem algumas diferenças nos sintomas das crianças e dos adultos, né, Cíntia? Normalmente a criança é essa coisa da hiperatividade mesmo, de não parar quieto, de não conseguir focar nas coisas que está fazendo, a desatenção e etc. Nos adultos pode ter uma dificuldade de concentração,
não sei se você sente isso hoje, Mariana, mas dificuldade de concluir tarefas, né? Oscilação de humor, inclusive, impaciência e até uma dificuldade de manter relacionamentos, tá? Não sei, tem alguma coisa que você se encaixa aí, Mari? Todos. Gabarito. Gabarito total. Tá. Todos os pontos eu me encaixo. Assim, a não conclusão de tarefas, ela não é só no trabalho, como dentro de casa tem dia que parece que tá pior. Ontem mesmo fui arrumar meu quarto, eu não conseguia terminar de organizar o mesmo local. Estava arrumando a gaveta. Não conseguia terminar de arrumar a gaveta. Aí eu lembrava que eu tinha que pegar alguma coisa para colocar na gaveta. Aí eu ia procurar aquela coisa, eu esqueci o que eu estava procurando. Então, assim, às vezes eu consigo lidar como se nada tivesse acontecendo. Mas acho que tem uns fatores psicológicos, eu já tive até a oportunidade de conversar isso à parte com a Perla uma vez, que parece que do nada eu entro numa crise onde a minha cabeça fica muito mais difícil de ser controlada e com o tempo isso vai amenizando. Parece que alguns fatores externos, que eu não sei quais, impactam. Então, esse é um ponto também. E deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia você não toma mais Ritalina, não é isso? Não. Tá. E como é que você achou algum outro meio de controlar isso ou disso ter uma melhora? De como lidar com isso? Assim, eu fui tentando sair do remédio, porque, assim, o remédio ele foi magnífico. Existem pessoas que são contra, né? E eu sei que existem contras, existem alguns fatores que fazem o remédio não ser tão bom para algumas pessoas, mas para mim funcionou muito bem. Porém, até um determinado ponto. Eu senti que eu não tinha desenvolvimentos sociais por causa do remédio. Então, eu era uma pessoa bem introspectiva, eu não fazia amizade, eu não criava relacionamento. E aí, na época da escola, isso foi muito tranquilo para mim. Assim, eu não entendia muito o que estava acontecendo, até porque talvez eu não sentisse essa necessidade social, né? Mas com o passar do tempo, quando eu entrei na faculdade, eu não conhecia ninguém, então é importante você criar vínculos, fazer amigos, e eu sentia que o remédio me tolhia. E aí eu comecei a fazer testes. Eu ia para a faculdade sem tomar remédio e tomando remédio, vendo como eu me sentia, né? Aí eu parei de tomar o remédio no dia a dia, questão de assistir aula e tudo mais. Eu cessei esse remédio e passei a usar o remédio para estudar e fazer prova, né? E aí, quando eu terminei esse ciclo da minha vida, né? Essa parte da faculdade, eu cessei totalmente o uso do remédio. Eu não uso mais remédio. Hoje em dia, por exemplo, com a parte de trabalho, eu uso alguns aplicativos de organização para eu poder me organizar. Eu uso muito o Notion, não sei se vocês conhecem, é bem legal. Então, eu faço uma organização de tasks por lá, né? Então, é uma forma que eu tenho de acompanhar onde eu estou e para onde eu estou indo. Mas eu já tive trabalhos também que eu não conseguia ter essa organização. Aí eu colava post-it na minha parede inteira, um caos. O diretor até falava, usa o Trello, usa outra coisa, mas o que funcionava para mim naquele período era o papel. Hoje eu consigo concentrar em aplicativo, mas sempre é um desafio assim manter a minha cabeça funcionando bem, né? Focada. É mais difícil, assim, gasta muita energia. Imagina. E você acha que como eu te conheço, né, assim, você acha que o exercício físico, que ela gosta de um crossfit, viu, Cíntia? Então, você acha que o exercício físico te ajuda nisso também? Muito, muito. Os dias que eu não treino, assim, são normalmente domingo. Ou eu fico muito parada, apática, eu não quero conversar, eu não quero fazer nada, eu fico morgada. Ou a minha cabeça fica, como eu citei, um caos, eu tentando organizar as coisas sem conseguir, né? Eu fico um pouco mal-humorada também.
Isso acontece bastante assim quando eu não treino. O treinar foi um diferencial. Principalmente, eu comecei treinando fazendo a musculação e depois eu migrei para o CrossFit. Migrar para o CrossFit ajudou muito também, porque os movimentos eles são mais complexos e eles requerem muita atenção. Então você precisa ficar concentrado o tempo inteiro. E o que ajuda é que são blocos de tempo. O CrossFit ele é dividido em blocos de tempo. Então, durante aquele tempo, você tem que ter um alto nível de concentração e depois você pode relaxar. Então, isso ajuda a você ficar concentrada, a dosar e você conseguir ter um bom resultado. E é uma forma também de levar as coisas para a vida, assim. Tipo, vou ficar... Tem até o Pomodoro, né? Vou ficar 10 minutos ultra focada, depois eu fico 5 minutos tranquilo. É Eu uma ia falar isso. forma... E a atividade física ajudou bastante com isso também. E entender formas de me concentrar e lidar. Eu falo até hoje em dia que é mais saúde do que estética em si. Né? Atividade física é saúde mental, saúde física, Total. de todas as formas. Muito bom. E é necessário um processo de autoconhecimento, né, para você conseguir identificar qual que é a melhor forma de lidar. Então, sem querer puxar de novo em mais um vídeo, a sardinha para o nosso lado, mais terapia, né? Terapia ajuda Sempre bastante puxando. também. E assim, gente, lembrando que os nossos vídeos não têm o intuito de estimular autodiagnóstico. Até Sim. mesmo porque se a gente for pegar aqui a lista de sintomas do TDAH, pode ser facilmente confundido com coisas do dia a dia. Por exemplo, dificuldade de concentração. Ah, eu não estou conseguindo me concentrar. Significa que eu tenho TDAH? Não necessariamente. Uhum. Esse tema te interessa? Você está realmente engajado com aquilo que você está tentando fazer? Você está descansado? É só aquilo que você tem que fazer? Não tem uma lista gigantesca atrás de outras tarefas, né? Dificuldade de conclusão de tarefas. Uma pessoa que está sobrecarregada, se ela não se organizar devidamente, ela vai se perder ali nas tarefas do dia a dia. Oscilações de humor, fora o cansaço, né? Uma noite mal dormida, o que mais pode ajudar a Perla a ter mau humor? Fome. Não, eu não Se sou eu não ninguém estiver se eu não dormir. alimentada, Se eu não dormir e tiver com fome, eu não sou ninguém. meu humor ele vai assim, ó, Uhum. com fome e sono. Impaciência. Às vezes a gente está com pressa, saiu atrasado de casa, então a gente pode ter ali algum sinal de impaciência. A dificuldade de manter relacionamento tem muito os nossos traços de personalidade com também a combinação aí com da outra pessoa. Então, não significa que você tendo algum desses sintomas que a gente listou aqui seja necessariamente TDAH, tá, gente? Sim. Então, para isso, é necessário, como a Mariana trouxe, ela passou por uma equipe multidisciplinar para poder receber, então, o diagnóstico dela. Porque não existe uma causa específica para esse transtorno. Pode ter ali fator genético, bioquímico, fisiológico, comportamental também, mas tem todo o universo, né, por trás ali. Então, o que você recomenda, Perla, para a gente conseguir chegar num diagnóstico de TDAH? Ir ao médico, um neurologista ou né, psiquiatra, que vai poder identificar, né, diante do teu relato das coisas, e um psicólogo que faça avaliações, específicas de TDAH, né? Existem testes para fazer, e o tratamento seria terapia, né, comportamental e associado com medicamento, se for o caso, se o médico entender que é necessário, né? Mas terapia ajuda em todos os sentidos, até porque o TDAH gera, e você me corrija se eu estiver enganado, Mariana, gera uma ansiedade muito grande para quem tem, Sim. né? Quando você fala assim, a minha cabeça não para, né, é mais dentro da cabeça do que a hiperatividade física, não é? Isso deve cansar muito, deve gerar uma ansiedade muito grande, não é? Sim. Gera. Você deita para dormir, aí a sua cabeça pensa em coisas que não aconteceram, que poderiam ter acontecido, coisas que você tem que fazer e você não pode esquecer, e existe uma alta chance de você esquecer. E aí você não consegue descansar. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Tenho
criado formas de desligar o celular antes, ler, para tentar ajudar. Mas, assim, dormir é muito difícil. No meu caso, né? A minha cabeça começa a lembrar de tudo que aconteceu no dia, coisas que eu não fiz no dia e deveria ter feito, e fica uma bola de neve. Tá certíssimo. Legal. Quer complementar com mais alguma coisa, Cíntia? Acho que essas estratégias que a Mariana trouxe aqui para a gente hoje, que ela foi encontrando para ajudar a controlar tudo isso, é super valioso. Mariana, obrigada pela disponibilidade para falar com a gente. Foi assim. Amei esse modelo de vídeo. Agora muito legal. Também gostei. E Mari, a gente vai postar e a gente vai marcar você no Instagram, que aí você também, Combinado. né, tem acesso, tá? Muito obrigada, beijo, pela participação, viu? Nada. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar comigo. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a quem acompanhou o vídeo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.